Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar, em específico, a apostila do Paraná. Então, pega a apostila de vocês de Geografia do Paraná e nós vamos trabalhar os temas da página 29 até a 37, que são os problemas sociais e ambientais. E nós vamos trabalhar principalmente as questões que nós trabalhamos também na apostila do terceiro bimestre, ok? Então vamos lá? O Paraná, assim como as demais unidades federativas do país, enfrenta problemas socioambientais, sociais e ambientais. Alguns exemplos são a falta de saneamento, a poluição dos rios, a destinação incorreta do lixo, o desmatamento de florestas, a falta de moradia e os danos à fauna e à flora. Quando a gente fala de fauna e flora, nós falamos dos animais e das plantas, né? As plantas que são nativas de cada região. Observe com atenção as imagens a seguir. Então, nós temos ali a poluição das águas do Rio Belém, aqui na região central de Curitiba. Então, esse é um problema que a gente enfrenta. O Rio Belém é um rio bastante importante para a nossa cidade, que infelizmente enfrenta a situação de poluição. Aqui, nós vamos falar agora, nessa imagem, vamos lá, vamos ver a imagem, se o computador ajudar, né, gente? Assim, vamos fazer aqui uma anotação, isso aqui é importante que vocês grifem, certo? Então, quais são os problemas, né, socioambientais que a gente enfrenta? A falta de saneamento, a poluição dos rios, a destinação incorreta dos resíduos, que são lixo, né? Desmatamento de florestas, falta de moradia e os danos à fauna e à flora. Então é importante que vocês grifem esse trechinho. Vamos adiante então. Ali nós temos a formação de comunidades ou aglomerados subnormais, né? Das grandes cidades do Paraná, que nos mostra a grande segregação a que é submetida a população mais pobre. Quando a gente fala de segregação, a gente fala de essa pessoa ser excluída daquela convivência social normal. Então essas pessoas elas vivem em condições que não são normais, sem saneamento básico, muitas vezes sem luz elétrica, sem água encanada e tratada, entre outros muitos problemas que essas pessoas enfrentam, né? Aqui nós estamos vendo também uma parte daqui da nossa cidade, infelizmente, né? Essa foto é de 2013. Então vocês vão trocar ideias em casa com os pais de vocês sobre os problemas socioambientais que ocorrem no nosso município, né? Na nossa cidade. E vão anotar as conclusões nos cadernos de vocês. Outra preocupação é a quantidade de lixo produzido nas cidades do Paraná. Então nós falamos sobre isso na nossa apostila normal, né? Sobre o lixo e a sua destinação, de que forma esse lixo está sendo tratado. Então vejam lá, embora o nosso estado seja destaque nacional com relação à reciclagem do lixo, então o nosso estado à frente dos outros estados está adiantado, né? Está fazendo até um bom trabalho, ainda é preciso investir recursos na solução desse grave problema ambiental. Na foto que nós vimos aqui, né, nós estamos vendo ali um lixão ao céu aberto no município de Rio Branco do Sul, que é um dos municípios vizinhos de Curitiba. Essa foto é de 2011, mas agora em 2021 pouca coisa mudou. Tudo que consumimos um dia vira lixo, o qual é recolhido na frente das nossas casas e destinado a algum lugar, né, algum local, algum lugar. O Brasil produz cerca de 240 mil toneladas de resíduos por dia. Resíduo, lixo. Você sabe onde vai parar tudo isso? Geralmente não paramos para pensar, né? Porque nós acreditamos que depois de nos livrarmos do nosso lixo, o problema está resolvido. Ou seja, o caminhão de coleta leva, tá ótimo, né? Nos livramos do problema. Entretanto, grande parte do lixo que geramos recebe um destino inadequado, ou seja, errado. No Brasil, os principais locais que recebem esses resíduos são os lixões, os aterros controlados e os aterros sanitários. Na nossa apostila, nós estudamos especificamente os lixões e os aterros sanitários, então agora a gente vai conhecer esse aterro controlado como que ele é, né? Desses três, apenas o último é ecologicamente e socialmente correto, e a gente já sabe o porquê, né? Mas nós vamos revisar mais para frente. Apesar de a maior parte dos municípios não utilizar
para o descarte. Então, não são todos os municípios que têm esse aterro sanitário. E nós vamos ver qual é a diferença entre essas 3 destinações, mas antes a gente vai sublinhar algumas partes importantes, como a quantidade de lixo que o Brasil produz por dia e os tipos, né, de locais que recebem esse lixo, ok? Vamos lá? Então, desses 3, é importante a gente saber que apenas o último, que é o aterro sanitário, é o correto para o descarte desses resíduos. Vamos falar então dos lixões. Os lixões em alguns locais podem ser chamados de vazadouros. Então são grandes áreas a céu aberto, utilizadas como depósito de lixo, sem nenhum tipo de proteção do solo. Então neles também não se encontra sistema de captação e tratamento do chorume, que vocês já sabem que é um líquido poluente, que tem um cheiro forte, que contamina a terra, né? E ele vem da decomposição do lixo orgânico. A falta de saneamento também atrai animais transmissores de doenças, como as moscas, mosquitos, baratas, ratos e urubus. Além dos impactos ao ambiente, o acúmulo de resíduos sólidos traz consequências sociais. Muitos trabalhadores de baixa renda sustentam suas famílias por meio dos lixões, correndo o risco de se ferir com objetos cortantes, né, e objetos que estejam contaminados, sofrer a contaminação alimentar, porque eles acabam consumindo aquele alimento que eles encontram no lixão, e contrair doenças. Nessa parte aqui é muito importante essa definição do que é lixão e vazadouros, certo? Então podem grifar essa parte toda. E essa parte aqui que fala sobre essa questão que não é apenas uma questão ambiental, é também uma questão social. Aqui nós temos uma foto então do lixão, né, uma foto, um desenho, né, uma gravura do lixão, mostrando ali as camadas, vamos dizer assim, né? Então aquele líquido ali escorrendo para dentro do nosso solo, que é o chorume, né? Que pode atingir, como a gente já falou nos vídeos de geografia anteriores, os lençóis freáticos, né? Os aquíferos, que são a nossa reserva natural de água. E se isso acontecer, é algo muito grave. Então, o lixão, a consequência é essa. Além a questão ambiental, a questão da nossa atmosfera, né? O mau cheiro, as doenças, os animais, nós temos também o risco de contaminação desse lençol freático. Os aterros controlados. Então, esse aqui é a novidade para a gente vai trabalhar, porque ele é um meio termo entre lixão e aterro sanitário. Então, eles recebem uma cobertura de terra diariamente, o que diminui o impacto visual e o mau cheiro, e a proliferação de animais, porém, né, a questão da poluição do solo continua. Normalmente são os antigos lixões ou áreas próximas a eles onde o solo recebeu algum tipo de cobertura antes de servir como depósito de resíduo. Alguns também têm sistema de drenagem do chorume, alguns, bem como a captação e a queima do biogás, que é aquele gás produzido pela decomposição do lixo, né? No entanto, mesmo com essas melhorias, esse aterro pode ser considerado um lixão controlado, né? Ele ainda tem características de lixão, com algumas características de aterro sanitário, mas não tem aquela estrutura necessária para evitar os impactos negativos ao ambiente. Seria, sim, uma solução temporária, mas não é o ideal, né? Aqui é importante vocês grifarem essa parte e esta parte aqui também, certo? Que vai ser bem importante para vocês fazerem as atividades de vocês depois. Aqui nós temos uma imagem sobre o aterro controlado, então alguns têm essa questão do chorume, ali a gente está vendo que não, né? Ali alguns têm essa manta de PVC, outros não. Então nós temos talvez em alguns a captação e a queima do gás. Então depende do local. Em alguns locais um pouco mais estruturado, em outros locais menos estruturado, certinho? E, enfim, o aterro sanitário, que é o ideal, né? São as instalações mais adequadas
para o descarte de resíduos sólidos urbanos, um projeto de engenharia desenvolvido antes de se iniciar o depósito do lixo. Então, é verificado se aquele local realmente é viável fazer isso, né? Tem que ser distante dos locais onde as pessoas moram, um lugar mais afastado, se vai ter um impacto socioambiental reduzido, o terreno ele precisa ser impermeabilizado com aquela manta, né, para impedir a infiltração do chorume. O lixo, por sua vez, é aterrado todos os dias, dificultando o acesso de animais que são vetores de doenças, né, que passam doenças. Além disso, eles realizam a drenagem e o tratamento do chorume, que posteriormente é devolvido ao ambiente sem risco de contaminação. Também são instaladas aquelas tubulações que a gente já viu, né, que fica pegando fogo lá para queima daquele biogás. Então esse biogás é queimado e pode ser aproveitado inclusive para geração de energia, que nós fizemos no nosso projeto e nós vimos a questão do biogás, a questão, né, do biocombustível. E para garantir a segurança, postos de monitoramento são abertos próximos aos aterros para ficar avaliando constantemente a qualidade da água próxima a esses locais, para ver se realmente não tem nenhum tipo de falha. Então é importante que vocês façam aqui alguns registros, né, algumas anotaçõezinhas com lápis de cor ou com o marca-texto de vocês. E aqui a gente tem a imagem, né, do aterro sanitário e toda a sua estrutura. A vida útil dos aterros sanitários é de apenas 20 anos, então ele não é uma solução definitiva. Passados 20 anos vai ser necessário um outro local. E a gente sabe que hoje em dia os locais livres para se fazer esse tipo de estrutura não estão tão fáceis, né? Então a gente também precisa pensar nisso. E mesmo depois de desativados, eles continuam produzindo gases e chorume por ainda muito tempo, né? Por isso essas áreas devem continuar sendo monitoradas. E na sequência são recuperadas, ali no caso que a gente está vendo, né? Com plantação de árvores e tudo mais. Muitas vezes são feitos parques nesses locais, porque durante muito tempo ainda, e essa é a questão do chorume, a questão do gás metano vai continuar. Aqui nós temos uma atividade para vocês fazerem no caderno de vocês. A primeira parte, junte todo o lixo produzido na sua casa durante um único fim de semana. Junta tudo, tanto o lixo orgânico quanto o reciclável, certo? Em seguida, imagine o volume de lixo desses 2 dias ampliados para a rua onde você mora, todas as casas, né? O bairro onde você vive, o nosso município, o nosso estado e depois para todo o planeta. Que conclusão você chegou? Faça uma frase, colocando o que você imaginou a respeito dessa situação. A segunda parte aqui, que fala sobre discussão com os colegas, a gente pode fazer discussão com a família, certo? E o ideal seria vocês discutirem essa situação, né? Do que pode ser feito para resolver essa situação dessa quantidade imensa de lixo que nós produzimos por dia. E é possível produzir menos lixo ou reaproveitar o que é jogado fora. De que forma a gente pode fazer isso? Então vocês vão discutir com a família de vocês sobre esse assunto e vão elaborar um texto, incluindo o que foi discutido, certo? E após isso, vocês vão colocar esse texto para a família de vocês e, quem sabe, mudar algumas situações, certo? Bom, entre as soluções existentes para diminuir os efeitos nocivos, ou seja, os efeitos ruins do lixo, destacam-se a separação e a reciclagem, que a gente fala tanto, né, gente? Como é importante separar certinho o lixo para que esse lixo possa ser descartado de forma correta e ser reciclado. Quando a gente mistura todo o lixo, tanto orgânico quanto o reciclável, e colocamos na frente da nossa casa, sem levar em consideração o dia que passa o caminhão do lixo reciclável e o caminhão do lixo orgânico, tudo vai para o mesmo local. Então lá não adianta a gente ter um aterro sanitário, sendo que vai ser depositado nele materiais que vão levar centenas e milhares de anos para se decompor. Então nós já trabalhamos isso, né? A quantidade de tempo que um plástico, que um vidro, um metal demora para se decompor na natureza. Então a gente tem que ter consciência e fazer essa separação. Estar alerta aos dias e aos horários em que a nossa coleta de lixo seletivo acontece, certo?
Quando o material já existente é reciclado, deixamos extrair toneladas de minérios da natureza, evitando derrubada de árvores, economizamos energia, economizamos água, certo? E reduzimos o volume dos lixos e a necessidade de mais aterros sanitários. Assim, adotamos medidas que ajudam a preservar o ambiente e o planeta. Segundo especialistas, se todo o material descartado fosse reciclado, seria possível evitar a extração de 900 mil toneladas de minério por ano. O Brasil, por exemplo, é campeão mundial na reciclagem de latinhas. Olha que coisa boa! E também de outras bebidas, o que representa mais de 239 mil toneladas de alumínio extraídos de 9 bilhões de latinhas. Então, olha aqui, bacana vocês estarem destacando essa parte do texto. E aqui, certo? Sobre o estudo feito pelos especialistas. A mesma coisa acontece no caso do plástico. Ao serem reciclados, originam novas embalagens, fibras para cordas e tecidos, malhas, né? Tecido para roupa, acessórios para automóveis, brinquedos, carpetes, entre outras centenas de produtos. Olha que legal! Só com a reciclagem do plástico. Apesar de ser fundamental, será que a reciclagem resolve todos os problemas relacionados ao lixo? Então, atualmente é necessário repensar o nosso papel de consumidor. Até que ponto chega a nossa preocupação com o ambiente quando a gente vai fazer compra, por exemplo? Será que nós escolhemos os produtos adequados e também na quantidade certa? Ou somente consumimos os supérfluos e estamos desperdiçando, por exemplo, alimentos e recursos naturais? Então, falando da nossa cidade, Curitiba é uma das primeiras cidades brasileiras a implementar a coleta seletiva do lixo, que vem ocorrendo desde 1989. Então, olha há quanto tempo nós temos uma campanha na nossa cidade, mas infelizmente ainda tem pessoas que não fazem a separação. Apesar da maior parte da cidade ser atendida pela coleta seletiva, menos de 1/5 do lixo coletado é de fato reciclado. É muito pouco, né, gente? Portanto, para cada quilo de lixo reciclado na cidade, outros 4 quilos vão para outra destinação. Nem sempre as mais adequadas, né? Então, nós, portanto, temos um grande desafio para tornar o Paraná um estado verdadeiramente sustentável e a gente tem que começar agora, né? Tá lá desde 1989. No presencial eu apresentei essa campanha para as crianças, falamos sobre a família Folha, que foi um sucesso naquela época, né? Todos os personagens dos lixos recicláveis, e isso infelizmente acabou caindo no esquecimento. Mas nós não podemos aceitar isso como uma realidade. Nós precisamos mudar. Então, bacana a gente falar aqui sobre Curitiba, que é pioneira nesse trabalho, mas que ainda tem muito, né, o que melhorar. E aqui nós vamos fazer uma atividade. Vamos ver se vocês entenderam a respeito dos lixões e dos aterros controlados e dos aterros sanitários. Os lixões são locais que recebem o lixo sem nenhum tipo de tratamento. Por isso atraem muitos roedores e mosquitos que podem transmitir doenças aos seres humanos. Certíssimo, né? Nos lixões a céu aberto, não ocorre a formação de chorume, um líquido tóxico que pode ocasionar diversos problemas ambientais, como a poluição do solo e das águas. Errado, né, gente? Ali está dizendo que nos lixões a céu aberto não ocorre a formação de chorume, e ocorre. Os aterros controlados são considerados espaços adequados, pois oferecem a destinação correta dos rejeitos orgânicos, colaborando para a conservação do ambiente. Errado, né, gente? A gente viu que ele é uma solução mais ou menos, né? Não é considerado um espaço adequado. Os aterros sanitários são as instalações mais adequadas para o recebimento dos rejeitos. Quando a gente fala de rejeito, a gente está falando de lixo. Nesses locais ocorrem a drenagem e o tratamento do chorume, de modo a colaborar com a conservação do ambiente. Certíssimo. Então, a primeira e a última. Muito bem. Então, gente, até a nossa próxima aula. É importante que vocês façam todas as anotações na apostila de vocês. Um assunto muito importante. Certo, turminha? Um beijo e até depois.